vez, nós temos o nosso companheiro Júlio de Carvalho, que vai nos falar sobre saúde e doença, dando continuidade ao programa de intercâmbio promovido pela Tri-State Spiritist Federation. Júlio, nossas boas-vindas. Meus queridos amigos, no Ideal Espírita, que a harmonia esteja com todos nós. Quando alguém está indisposto fisicamente, há alguns passos até que solucione o problema. Se for do sexo feminino, com maior rapidez buscará a atenção de um médico. Se for do sexo masculino, nós homens temos muito mais teimosia, demoraremos mais sofrendo a sós dentro de casa. E ao chegarmos na sala do doutor, apresentaremos o primeiro passo do processo. O doutor perguntará: o que você está sentindo? Isto é, quais são os sintomas? E diremos: doutor, estou com dores de cabeça, tontura, me sinto fraco, constantemente uso o toalete, tenho muita sede. Estes são alguns dos sintomas que eu estou sentindo. Logo passaremos à segunda fase. O doutor dirá: precisamos fazer alguns exames. Estes exames constituem no processo de retirar o sangue para enviá-lo a uma análise. E, através de observações microscópicas, químicas, detectaremos o que está sendo a causa deste mal-estar físico. O doutor receberá os exames de volta e nos apresentará a terceira parte, o diagnóstico, que é o mais importante do processo. Por quê? Ora, se nós ignoramos a real causa do problema, o que acontecerá? É bem provável que estaremos buscando uma solução de um problema que não existe. Para aqueles que entendem um pouco de mecânica, se o carro tem um problema elétrico, se a bateria não guarda carga, o que acontecerá? Se a criatura identificar o problema como sendo o motor de arranque, o diagnóstico é o motor de arranque, pode modificar o motor de arranque 1000 vezes que não solucionará o problema. A solução eficaz depende de um diagnóstico correto. Daí, levando ao especialista, ele diagnosticará com precisão. O problema é o alternador. E de tanto a bateria fazer o trabalho do alternador, ela também está comprometida. Troquemos os dois. Este parece ser a melhor solução. Então, assim acontece conosco fisicamente, já que estamos dentro de uma realidade fisiológica. E logo o doutor, examinando os testes, vai dizer: o teu diagnóstico é diabetes. Vejo aqui que a açúcar está elevadíssima e você tem que tomar muito cuidado. Então virá agora a quarta parte desse processo, que é o prognóstico. O doutor vai dizer: é ou não é curável? É ou não é tratável? Dentro do campo da diabetes, ele poderá dizer: está no nível aqui muito controlável. O prognóstico é bom. Você vai ter que seguir algumas recomendações. E vem agora a quinta parte, que é o tratamento.
E através de uma descrição minuciosa, disciplina alimentar, controle com remédios, você poderá ter uma vida relativamente regular. Mas acontece algo muito comum nas salas médicas, que é a falta de explicação do que é o problema. Simplesmente apresenta a causa e o paciente sai sem compreender qual é o seu mal-estar físico. E como nós somos criaturas racionais, por natureza, temos uma necessidade intrínseca de entender para seguir, segundo o grande mestre leonês Allan Kardec, a obediência é o consentimento da razão. Em outras palavras, se não entendemos, não seguimos, não obedecemos. Se o médico explica, a criatura agora vai entender a fundo qual é a causa de seu problema fisiológico. Nós precisamos de açúcar no corpo. Açúcar é energia. E por que precisamos de açúcar na nossa máquina fisiológica? Ora, para que cada célula se alimente. O nosso corpo é composto de aproximadamente 70 trilhões de células. E estas células precisam de alimentarem-se para desempenhar a sua função. Cada célula alimenta-se diariamente. A pergunta é, como que estas células se alimentam? Ora, quando estamos com fome, o estômago realiza algo fantástico, o sistema digestivo. Porque ninguém em sã consciência não olha para os dedos e diz, eu estou percebendo que a ponta dos meus dedos, as células estão com fome. Vou pegar aqui uma folha de alface e tomate e esfregar no dedo, para as células se alimentarem. É assim que nos procedemos? Óbvio que não. Não esfregamos um hambúrguer no pé para que o pé se alimente? Como que acontece a alimentação de cada célula? Você ingere a comida por um só local, começa o processo de digestão através da saliva, caindo no estômago, os sucos gástricos começarão o processo do metabolismo, que significa quebrar a comida em pequeninas partes, e capilares ligado ao nosso intestino realizará o processo de sugar os nutrientes necessários, e o sangue, como um serviço de transporte, levará a comida para todas as partes do nosso corpo. Isto em si é um milagre, porque você jamais olha para o estômago e diz, né, retire esse tanto de carboidrato, recolhe essas proteínas. É um processo automático que acontece sem a nossa conscientização. Daí, existem vasos sanguíneos muito finos para alimentar cada célula. Estes vasos chamam-se capilares. São tão finos que se você conectar todos os capilares de seu corpo, é o suficiente para dar volta ao mundo uma vez e meia. De uma só pessoa. Compreenderam a espessura desses vasos capilares? Logo, se a criatura tem diabetes, isto é, o pâncreas não secreta insulina suficiente. Quando a criatura sofre deste mal-estar, o pâncreas tem por objetivo regulamentar a quantidade de açúcar que necessitamos em nosso corpo. Quando comemos demais, o corpo expele. Isto é feito através de uma outra química, a insulina. Se o pâncreas tem um defeito, ele não secreta o suficiente e a pessoa vai agora ter um problema. O nível vai subir. Pode ser de ordem genética,
uma herança fisiológica ou pelo abuso mesmo. Porque a nossa máquina fisiológica nos comunica quando comemos suficientemente. Mas os indivíduos costumam ter uma indisciplina muito grande à mesa. Principalmente se vai aos buffets. Paga R$ 9,99 e quer pagar 100, quer comer 100. Abre o cinto das calças e começa a comer de tal forma que quem está acompanhado não enxerga a outra pessoa pela altura do prato. Vai uma segunda vez, coloca mais comida e ainda depois tem, como poderíamos dizer, falta de bom senso ou falta de vergonha para dizer ao companheiro ou companheira que vai deixar um espaço para a sobremesa. Que espaço é esse, meu Deus do céu? Busca um sorvete, outro bolo, e costuma pegar o bolo de cenoura. O bolo não é de cenoura. Aquilo ali é uma fotografia, né? Um desenho feito de açúcar de uma cenoura. É pura açúcar. Chega um ponto que o coitado do pâncreas não aguenta mais, está secretando tanta insulina. E através do abuso, da indisciplina, temos agora um desarranjo de ordem pancreática. E a criatura agora terá açúcar muito elevada. Os capilares, por serem de espessura muito fina, não conseguirão veicular os nutrientes porque o sangue está mais grosso, com açúcar. Já que não consegue chegar nas extremidades porque está muito grosso, o que acontecerá com as células que não se alimentarão? Pouco a pouco, morrerão. Logo, as células localizadas morrendo, todo um tecido orgânico morrerá. E a pessoa acordará um dia e perceberá que os dedos estão enegrecidos. Vai ao doutor. Eu não sei, veja o que está acontecendo comigo. Qual é a solução, doutor? Agora, para o seu dedo que dá desta cor, a solução é cortá-lo. Porque os dedos estão morrendo, mesmo que você está vivo. As células desencarnaram. Por isso estarem desta cor. Vamos cortar o dedo. Depois corta o pé, corta a perna, corta o indivíduo e ele morre. Para pessoas que têm esse controle, podem sobreviver por largo tempo. O grande guitarrista de blues, o eterno B.B. King, dentro do mundo da música, desencarnou quinta-feira, porque tinha diabetes. Mas era controlada porque tinha 89 anos de idade. Daí, se a criatura segue o tratamento, pode ter uma vida relativamente normal. Mas, quando a criatura apresenta outros tipos de sintomas, eu sou infeliz, uma tristeza, uma angústia, está sempre comigo. Tenho um incômodo, uma depressão, estou sempre irascível, com raiva. Estes são os sintomas que a pessoa apresenta. Nenhum doutor em sã consciência vai dizer, vamos retirar sangue para ver o que está acontecendo. Para observar debaixo da lente microscópica qual é a causa do seu problema. A causa ela é de uma outra natureza, porque a criatura está reclamando de problemas psíquicos, que não são detectados através de um exame sanguíneo. No entanto, a ciência oficial, ela é materialista e acredita que estes sintomas são resultados de um desarranjo neuronal, do excesso ou da falta de neurotransmissores. E acredita-se que tomando uma pílula, a criatura pode se ver livre destes sintomas. Mas a pessoa
nunca conseguirá solucionar a causa de seus problemas tomando remédio. Porque os problemas de ordem moral não têm procedência numa causa física, e sim uma causa moral. No livro O Consolador, Emmanuel nos explica que todas as enfermidades e doenças têm uma causa moral. Como pode ser isto possível? As doenças físicas e psicológicas são de causas morais. Estamos aqui dentro de uma realidade fisiológica. Este organismo ele é composto de órgãos. O pulmão, o fígado, o coração. O maior órgão do corpo humano qual é? A pele. São diferentes tipos de órgãos. Os órgãos são compostos de tecidos. Os tecidos são compostos de células. As células são compostas de moléculas. As moléculas compostas de átomos. Os átomos compostos de prótons, elétrons e nêutrons. Então, na realidade mais elementar da nossa vida fisiológica, somos energia. E pensamento é energia. Daí, quando a criatura tem muita raiva, está engendrando uma descarga energética muito negativa a toda a sua realidade fisiológica. Comigo é assim. Fez uma vez para nunca mais, porque eu não levo desaforo para casa. Já escutaram esse tipo de tonteria? A criatura que diz isto leva muito mais do que desaforo para casa. Leva o petardo mental da criatura. Chegando em casa com tanta energia negativa, produzirá uma confusão entre os familiares. É célebre um acontecimento que ocorreu com o saudoso Chico Xavier. Certa feita ele estava atrasado para o trabalho e, caminhando depressa, uma senhora chamou-o. E ele disse: Chico, eu não tenho tempo. Chico, venha, e o Chico disse: eu não tenho tempo. Mas é rápido, eu não posso, estou atrasado. E seguiu. Emmanuel apareceu-lhe e disse: Chico, você já está atrasado? Atende a senhora. Ele voltou e percebeu que o problema de fato era de fácil solução. Refez o caminho de volta para o trabalho, mas antes Emmanuel disse: olhe para trás. E a senhora gritava: Chico, vá com Deus! E da boca da senhora saíam holofotes de luzes em direção ao Chico Xavier. Emmanuel então conclui: imagine se você não tivesse ajudado. O que é que não estaria vindo em sua direção? Assim, quando maltratamos as criaturas, levamos muito mais do que desaforo para casa. Como eu trabalhei 5 anos em restaurante durante o período da universidade, acho interessante e pouco inteligente das criaturas que brigam com o garçom por coisas mínimas. E não é porque eu fui garçom, mas aí está uma oportunidade de caridade fácil de ser praticada e acessível a todos. Porque no Espiritismo, como temos por estandarte, fora da caridade não há salvação. Em outras palavras, sem realizar o bem não tem como termos paz de consciência. As criaturas acreditam que fazer caridade é mandar roupa para o Brasil, dinheiro para os parentes. E é uma caridade louvável, só que é material. E toda caridade material, ela é uma caridade de transferência de valores. Porque aquilo que acreditamos ter, apenas detemos. Somos detentores dos bens de Deus, porque nada é nosso, nem o corpo, que temos que devolvê-lo de onde retiramos, dos nutrientes da terra.
Daí, quando eu dou dinheiro, eu dou roupa, eu estou transferindo algo que é de Deus, que está temporariamente na minha administração, e encaminho a uma pessoa. Agora, quando eu dou de mim mesmo, um gesto humano, é algo que não sai de Deus, não sai da minha mãe, do meu vizinho, é algo que só eu posso dar, porque eu que detenho isto, os meus gestos. Então, quando o garçom chega à mesa para servir-lhe, às vezes ninguém dá atenção, está todo mundo tão excitado com a conversa, com a noite. O garçom chega e ninguém fala um oi. E na maioria dos restaurantes, o garçom, quando chega à mesa, a primeira coisa que faz é identificar-se. Meu nome é fulano de tal. Serei o seu servidor hoje à noite. Não cumprimentamos. E aí, quando chega a comida, damos um tapa na mesa ou algo assim, mas isso aqui está muito cru, ou isso aqui está muito passado, ou isto aqui está... E maltratamos o garçom. Você vai comer muito mais do que pediu. Deu para entender? Em restaurante não se reclama. Porque você come a mais do que pediu. Agora, se saímos desta posição, conversamos, olá, José, olá, Ricardo, como você está? Tudo bem? Tudo bem, trabalhando muitas horas, desde as 7 da tarde. Então, José, o que há de melhor aí hoje? Criamos esse vínculo. O que estamos dizendo a esta pessoa com a nossa linguagem corporal? Estamos dizendo, se você ficar aqui, eu vou te respeitar, eu estimulo por você ser honesto, continue trabalhando no bem. Quando maltratamos essa criatura com a minha linguagem corporal que eu estou dizendo, sai daqui. Se você ficar, eu vou te humilhar. Não vale a pena ser honesto. Pelo menos é o que me falam no meu trabalho junto com os detentos da cadeia de Union County. Nos contam que eles tentam trabalhar de forma honesta, mas a humilhação é tão grande que é mais proveitoso, segundo eles. Não estamos de acordo com a tese, mas compreendemos em totalidade que é mais fácil voltar para o mundo das drogas. Então eu peço para explicar, me conte uma destas humilhações. Já tentei trabalhar recebendo os ingressos no cinema. Quando a gente compra o ingresso, uma outra pessoa retira o ingresso da nossa mão. E observe, as pessoas passam por ali e jogam o ingresso na mão daquele cidadão como se fosse uma lata de lixo. Um desprezo completo com alguém que está tentando obter a dignidade. Mas pegamos um saco de roupa para enviar para o Brasil. E está ali uma oportunidade elevadíssima da caridade. Ninguém está vendo, não estamos contando para ninguém. Isto é, o nosso ego não está sendo massageado por estarmos operando no bem e estamos dignificando alguém. Com o nosso gesto, conseguimos consertar a humilhação de 5 que passaram antes. Então, daí é fácil, acessível, encontramos essa oportunidade o tempo todo. Vi naquele belíssimo mural um fantástico cartaz dizendo sobre visita ao asilo. E é fantástico. É uma caridade que ajuda muito mais quem doa do que quem recebe. Por quê? Ali vamos encontrar pessoas com problemas bem maior do que os nossos. Isso faz com que modificamos a percepção dos nossos dramas. Antes, consideramos grande. Vemos pessoas tristes, solitárias, abandonadas, às vezes mal cheirosas porque não dão banho, e o nosso problema, então, diminui de tamanho a nossa percepção. Mas é uma caridade de um horário específico do dia da semana, enquanto que ela é o tempo todo apresentada. Todos nós aqui colocamos gasolina em nosso carro. Abrimos a janela e entregamos a nota de 20, 30 dólares sem olhar para o cidadão. O que estamos fazendo com aquele gesto? O que custa olharmos para o cidadão? Bom dia, como você está? Se colocamos sempre na mesma estação de gasolina, já criamos um vínculo de amizade.
e a pessoa ali nos abençoe com seu carinho. Então, no restaurante, o garçom que é maltratado, ele expelirá dele mesmo energias deletérias que contaminarão a sua comida. E ingerindo aquelas energias deletérias, teremos alguns desarranjos gástricos, pela simples reclamação. Então, a criatura que tem essas explosões, que não leva desaforo para casa, leva muito mais desaforo, além das energias deletérias. Estas energias, elas causarão um desarranjo energético nos nossos prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons, elétrons e nêutrons enfermos gerarão o quê? Moléculas enfermas. Moléculas enfermas gerarão o quê? Uma célula enferma. Células enfermas causarão a doença no tecido. O tecido enfermo causará uma doença no órgão. De onde que surgiu a doença? De um desarranjo moral pelo nosso maltrato. Daí, segundo Emmanuel, todas as doenças têm esta origem. Se prestarmos atenção no 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, o maior capítulo. Ali encontraremos a afirmação das entidades venerandas de que ninguém mais sofre no mundo do que os invejosos e os ciumentos. Quem é a solução da nossa inveja? É o nosso pai? É o nosso padrasto? É o diabo que não existe? São os espíritos? Por que eu coloco desta forma? Por causa de uma tendência que as criaturas têm de acreditar que a causa, a fonte de seus problemas é uma outra pessoa, e não ele mesmo. Os ciúmes e a inveja. Os maiores causadores de nosso sofrimento. E perguntamos, mas por quê? Segundo este capítulo, o ciumento, ele não descansa. Ele está o tempo todo elucubrando ideias do que o outro pode estar realizando na sua ausência. Se é mulher e tem um vício das novelas, tem muito lixo mental para poder trabalhar. E falo isso de um ponto machista, porque há homens que adoram novela da mesma forma que as mulheres. E na época que não havia acesso à televisão brasileira, os brasileiros assistiam às novelas hispanas, que tem uma só diferença de uma para outra novela: o cavalo na entrada da novela. Porque não muda nada, é sempre alguém montado num cavalo, passeando por uma praia, para mostrar o poder aquisitivo da família. Mas qual era o enredo de todas estas novelas? Uma mulher muito rica, que tinha um filho muito rico. E com todas as mulheres ricas à sua disposição, com quem ele se apaixonava? Com a empregada da casa. Para o desespero da mãe. E o enredo de toda a novela era essa briga. Mas o que acontece nestas novelas? Muita troca-troca de casais, muita traição. Então passa uma cena na novela, a pessoa está contemplando a cena e é o marido traindo a esposa, dizendo que está no trabalho, mas está em outro local com a amante. A mulher então recebe o petardo mental, o plugue do obsessor, o veneno. Então ela pergunta, mas de fato meu esposo chegava às 6h15. Agora ele está chegando às 7. Aonde tem fumaça, tem fogo. Pronto, já foi envenenada. Quando ele chega, há uma explosão de cólera. Aonde você estava? Que coisa é esta? E não há explicação para matar a sede de ciúme. Porque como já foi envenenada, está teleguiada agora pelos seus inimigos que querem perturbar-lhe a paz. Inimigos que ela ou ele adquiriu em vidas pregressas.
Daí, estará sempre um grande inferno na Terra. Não sei se já contei algures, mas vale a pena repetir. Conta-se que um casal era muito controlador. E hoje em dia, com a tecnologia, nós podemos, através de uma aplicação, saber exatamente a posição geográfica do objeto amado. Isto é, do objeto possuído. Antigamente era onde você estava. Hoje em dia eu percebo que às 6h17, com 43 segundos, você parou na rua tal por 23 minutos. Por quê? Não tem escapatória. Então, ele saía de manhã, às 8, chegava no trabalho às 9 e dizia: meu amor, já cheguei no trabalho. Dava 10h15, meu amor, vou para o café da manhã. 9h30, meu amor, eu volto do café da manhã. Meio-dia, meu amor, eu vou para o almoço. 1h da tarde, meu amor, estou de volta do almoço. Às 3h30, meu amor, vou para o café da tarde. 3h45, meu amor, estou de volta. Às 5h da tarde, meu amor, vou para casa. Às 6h, meu amor, voltei. No outro dia, a mesma coisa. 9h da manhã, meu amor, já cheguei. 10h15, meu amor, café da manhã. 10h30, meu avô, estou de volta do café da manhã. Meio-dia, meu amor, estou telefonando para dizer que vou para o almoço. À 1h da tarde, meu amor, estou de volta do almoço. Às 3h15, meu amor, eu vou para o café da tarde. Às 3h30, estou de volta. Às 6h, meu amor, vou para casa. Às 7h, já cheguei em casa. Não me olha com essa cara que vocês nunca fizeram isso. Certa feita, ele estava indo para casa, veio uma jamanta e acertou em cheio o carro. E ele desencarnou. Aqui nos Estados Unidos, é de costume no velório colocar a fotografia do lado do defunto, bem grande para que todos vejam. E a viúva chorosa, lamentando aquela morte, e as famílias, amigos, todos vestidos de negro, naquela angústia e agonia, quando de repente chega uma criança e começa a gritar: papai, papai, papai. Aí já foi o escândalo, porque eles não tinham filhos. E a senhora que estava acompanhando a criança abraça o caixão e diz: meu amor, como eu vou poder viver sem você? E a viúva então indaga: mas quem são vocês dois? Ela disse: eu sou o almoço da meio-dia à 1h da tarde. Então não há justificativa para atender à sede do ciumento. Pelo contrário, quando a criatura tem muito ciúme, empurra psicologicamente, empurra a criatura para fora das grades que criou. Porque nós nascemos libertos. E toda vez que alguém tenta cercear a nossa liberdade, está na realidade nos empurrando para fora. Se queremos que o indivíduo se aproxime de nós, temos que dar mais espaço. Quanto mais colocamos a criatura em nossa cadeia privada, mais empurramos a pessoa para fora, porque nascemos libertos. Às vezes encontramos casais assim e percebemos que não há um amor, há uma temeridade. A criatura que é polida em sua liberdade, ela acaba detestando a pessoa que retira essa liberdade. Daí, este ciumento estará engendrando que tipo de energias deletérias na sua realidade fisiológica? Negativa. Né? Me perdoe a redundância. Energias deletérias são negativas. Daí a doença, ela procede do seu próprio pensamento. Um invejoso. Como é alguém perturbado? Porque o invejoso é aquele que não concede aos outros a oportunidade de ser feliz. Porque acredita que só ele merece a felicidade. Imagine uma situação de alguém que está aqui por alguns anos e começa o processo de legalização e fica documentado. Quando sai da sala de imigração com um green card na mão,
Aonde que ele vai exibir esse green card? No meio dos desdocumentados. Para o desespero de muitos. Naquele momento, vamos refletir o que estamos sentindo. Estamos alegres porque um companheiro conseguiu aquilo que desejamos? Ou ficamos infelizes porque ele obteve algo que almejamos? Porque se somos infelizes com a felicidade dos outros, encontraremos sempre a oportunidade de estarmos infelizes. Esta energia da inveja deletéria causará desarranjos emocionais. E isto, eventualmente, resultará numa doença de ordem fisiológica. O nosso sistema imunológico, a defesa do nosso organismo, é muito sensível às nossas emoções. Se estamos bem, alegres, pacificados, o nosso sistema de defesa, ele é compatível com esta nossa disposição mental. Mas estamos sempre frustrados, tristes, angustiados, irascíveis. Uma gripinha derruba a criatura, porque o sistema imunológico está enfraquecido. Existe mesmo um ramo do conhecimento que se chama a psiconeuroendocrinoimunologia. Psico, de pensamentos, da nossa personalidade. Neuro, dos nossos neurônios. Então, os nossos pensamentos influenciam o comportamento fisiológico dos nossos neurônios. Endócrino, que é o sistema glandular, impactando o sistema imunológico, que é o sistema de defesa. Daí os nossos pensamentos influenciam em nosso sistema de proteção fisiológica. Por isto que Hahnemann já afirmava, sendo ele o pai da alopatia, da palavra alopatia, e o pai do ramo do conhecimento chamado homeopatia. Não existem doenças, e sim doentes. As pessoas têm a doença com a qual têm mais afinidade. Só que dentro deste campo de doença e saúde, nós, às vezes, podemos ter uma doença, mas não sermos doentes. O que isto significa? Significa que quando compreendemos o porquê passamos por certas situações, e que a nossa máquina fisiológica ela é uma esponja de energias negativas, um funil que escoa de nós as nossas mazelas morais, vamos ter uma resignação diante das dificuldades físicas, diante das enfermidades, sem criar o desespero. Porque sabemos que quando a criatura sofre no corpo, a alma está se limpando. Só que quando a pessoa não compreende, tem a unha encravada e reclama do mundo, acreditando ser a pessoa mais infeliz. O Espiritismo, bem compreendido, bem estudado, nos dá resignação. Daí chamarmos este ambiente aqui de hospital. Por quê? Tem alguém aqui cortando com bisturi alguém? Não. As palestras, os estudos que são realizados no A Caminho da Luz, os convites à leitura são o real remédio para a erradicação das nossas mazelas morais. Porque lá é onde elas nascem. Só que para o remédio fazer efeito é necessário tomar. Isto é necessário estudar. Por isto Jesus Cristo afirmar: busque a verdade e a verdade vos libertará. Em outras palavras, permaneça na ignorância, a ignorância manter-te-á preso. Preso no quê? Em tudo quanto é causa de nossas dores. A inveja, o ciúme, a preguiça, a irascibilidade, a ambição, a avareza, a cobiça, o orgulho e a mãe de todos esses vícios, o egoísmo. Até este ponto, passamos a acreditar que
são as outras pessoas que causam as nossas dores. Quando entramos aqui e aprendemos, estudamos, não é ficar tomando passe eternamente. Não é ficar escutando palestra por toda a vida. É buscar a estudar. Isto é, ler o livro dos Espíritos. Refletir nas questões. Aprofundar no conhecimento. Aí conseguiremos arrancar de nós a ignorância que causa o nosso sofrimento. Os Espíritos estão sempre nos convidando ao trabalho, ao estudo como solução dos nossos problemas. Todos aqui leram O Nosso Lar. Se não leram, pelo menos assistiram um filme. Sim ou não? Sim. Os que assistiram, levantam a mão? Perfeito. A maioria. Há uma cena deslumbrante no filme. Duas pessoas vão buscar o Genésio para indicar um conselho, um caminho, um roteiro a seguir. André Luiz chega numa sala repleta de pessoas e, com a sua presunção natural, recém-desperto de sua doença, ele chega na frente e quer ser o primeiro a ser atendido. Certo? Logo o Genésio diz, mas sente-se por favor e eu vou atender. Ele disse, o meu problema é grave. E o Genésio responde, mas o deles também. Então ele aprende. A primeira lição, a humildade. Porque com orgulho gera o quê? A expectativa e queremos que as pessoas nos atendem. Qual é o motivo da doença aí? O orgulho. Qual é a solução? Humildade. O remédio a tomar? Humildade. Então ele volta e senta na última cadeira e aguarda todas as pessoas a serem atendidas. Por último, vem uma senhora e o ministro Genésio explica que o atendimento era sempre, ao mesmo tempo, a duas pessoas. Então a mulher senta e ela tem uma reclamação. Eu preciso ver os meus filhos na terra. E o Genésio responde, nossa, a sua necessidade é autêntica. Não é autêntica? Ver os filhos. Então ele redargui com uma pergunta. E o que é que você tem feito para merecer essa visita? Então ela disse, trabalhar. Há quanto tempo você está na colônia? Pergunta o Genésio. 6 dolorosos anos. No livro nós temos mais riqueza de detalhes dessa cena. Então Genésio diz, mas eu ofereci esta posição, aquela posição, esta responsabilidade. E ela sempre com uma desculpa, mas tudo isso muito difícil. Na terra eu nunca precisei de trabalhar. Ai, está aí a fonte do problema. Meus amigos, se você tem um inimigo te perseguindo, ou uma doença lhe correndo, você não está em perigo. Nós estamos em perigo sempre quando estamos com as mãos vazias de trabalho. Porque tempo mental vazio é espaço para o obsessor nos perturbar. E a nossa cultura tem mudado muito. Mas a nossa cultura machista, a mulher tem que ficar dentro de casa. Porque ele quer mostrar para os amigos que cuida de toda a família. Grande erro clássico. Coloque a mulher para trabalhar. Porque dentro de casa, de mãos vazias, mente vazia, é perfeito para muita confusão. Que não tem um trabalho fixo, mas uma responsabilidade muito grande. Porque preguiça é sinônimo de doença. Então ela vai apresentando as desculpas e ele disse, você me desculpa, mas eu não posso conceder essa visita. Então chega André Luiz, escutando aquela conversa, e disse, quer dizer que eu posso conseguir o que eu quero através do trabalho? E ele disse, sim. Então logo, o André Luiz pensa, né? Eu fui médico, eu quero ser médico aqui. E o Genésio responde, a medicina da terra não pode fazer nada aqui, porque é uma medicina materialista. Aqui você não pode ser nem assistente de enfermagem. Por isso que no filme ele começa varrendo. E ele diz que a boa vontade aliada à perseverança, você um dia logrará ser médico aqui também, mas agora não pode. Quanta lição
Os títulos da terra não servem para o plano espiritual. Algumas pessoas são frustradas porque não pôde frequentar a escola de medicina. Mas alguém que se dedica ao trabalho aqui, ama, serve, trabalha, aplica passes, estuda, arranca dos outros a ignorância através dos conhecimentos, é um médico no plano espiritual. Porque já sabe que a causa das dores não é nada material, e sim orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, tudo aquilo que procede da alma. Então, logo mais tarde nós vamos entender que isto não é simplesmente uma regra do nosso lar. É porque aquela senhora, perturbada como ela estava, se ela visitasse os familiares daquela forma, ia prejudicá-los. Se ela ingressasse numa tarefa no plano espiritual, ia obter experiências, conhecimentos de como verdadeiramente podemos ajudar uma pessoa. Ela seria então um auxílio aos filhos e não uma perturbação. Por isso que eles não permitiram. Assim foi com André Luiz. Através do trabalho, ele modificou-se interiormente. Por isso estarmos sempre falando, quem trabalha é quem mais recebe. E quem mais recebe, mais se endivida. Por isso, trabalhar. E aí, quando ele recebe a oportunidade da visita, ele chega e encontra a esposa com quem? Com outro marido. Quando ele percebe aquela situação, há uma cena no livro O Mensageiro, que é o segundo livro da série. E ele está com Vicente. E ele ainda não tinha saído da posição de coitadinho. E ele estava ali reclamando com Vicente, como que a esposa dele estava com outro marido, e aquilo perturbava muito, tentando projetar a compaixão. Porque há pessoas que chegam e contam todo o rosário de problemas para todo mundo, deixa o lixo em nós e sai muito bem. Né? Não é alguém conflito, é um exibicionista. Porque contar o problema para uma pessoa, liberar-se dos dramas, fazer uma catarse, normal. Mas saímos contando para todo mundo. E ele estava nesse mecanismo de projetar a compaixão. E o Vicente, então, pergunta-lhe, você me permite eu contar a minha história? E André Luiz falou, por favor. Então Vicente conta que a esposa dele era médico. E ele um dia recebeu a visita do irmão que passaria por um tempo na casa dele. E ele, sem compreender, teve uma ferida na região do pescoço e logo ele desencarnou. Então, no plano espiritual, ele veio descobrir que a esposa tornou-se amante do próprio irmão. E como ela era médica, sabia exatamente aonde aplicar um veneno, sem deixar nenhuma evidência que ela fora a assassina de seu próprio marido. E agora estava o irmão e a esposa juntos, enquanto Vicente estava no plano espiritual, trabalhando para auxiliar os dois. Alguns vão dizer, impossível! Então André Luiz, quando ele chega e encontra a esposa dele com outro, logo surge a fúria. E quando ele tem essa explosão de raiva, ele se vê mais uma vez no plano espiritual. Né? Todo o exterior modifica e ele agora se encontra no umbral. Ele dá-se conta que aquelas emoções o fazia sintonizar com o umbral. O diretor foi muito feliz com aquela cena, porque nos deu a perfeita imagem de que céu e inferno é um estado mental. Estamos ligados a esses ambientes através da nossa conduta mental. Então, quem odeia, quem é irascível, ressentido, eu guardo mágoa para sempre, está dentro de um inferno, do umbral. Alguém que é tranquilo, se fez a mim, faz uma, faz duas, faz três. Vamos aí exercitando a paciência, a indulgência. Quantas vezes eu também não fiz o mesmo às outras pessoas? Vamos tocando o barco para frente, utilizando o perdão. É uma pessoa que está no céu, relativamente falando. Está sintonizado com pessoas elevadíssimas do plano espiritual. Por isto, aprendemos no Espiritismo que você tem um médico interno. Você é a sua solução. Jesus Cristo aponta rumos,
é o grande doutor que nos apresenta o tratamento. Mas quem é que tem que cumprir com o tratamento? Nós mesmos. Se nos encontramos doentes eternamente, temos que indagar: estamos tomando o tratamento? Estamos seguindo os conselhos do grande médico de todos os médicos? Há uma cena no Evangelho de uma beleza imorredora. Jesus Cristo estava na praia, curando as pessoas. E logo anoiteceu, e eles decidiram então ir para o outro lado do lago, que é um pequeno mar. Então Pedro disse: mas Senhor, você acha que deveríamos ir neste mês, nesta época do ano? Os ventos sopram repentinamente e faz com que o barco pode só sobrar. Poderemos todos morrer. E Judas confirma: é verdade. Então Jesus simplesmente olha-os pacificamente e diz: não tememos as coisas de Deus. Vamos. Então Jesus entra no barco e acosta-se num travesseiro e vai dormir. Os discípulos estão ali no meio do mar, que recebe a luminosidade das estrelas naquele espelho plácido, contando as aventuras do dia. Como que o Cristo tocou e limpou a lepra? Como que ele olhou para outro e devolveu a visão? E aquele dizia com mais entusiasmo que voltou a andar. Assim contos sucessivos, quando de repente os ventos de fato veio a soprar. O barco começou a balançar e o primeiro a manifestar foi Judas. Eu não disse a vocês que Jesus nos ia colocar em perigo? E o João disse: mas confiemos em Jesus, ele disse. Mas os ventos ficaram mais fortes. As ondas balançaram ainda mais fortemente o barco. Eles começaram a se desesperar, até mesmo Pedro perdeu a fé. É de verdade, nós vamos morrer. Então João, já no desespero, desperta Jesus: acorde, Senhor. Então o Senhor olha para eles e diz, né? Até quando eu vos suportarei? Em outras palavras, vocês veem tantas coisas para acreditar e ainda duvidam? Né? Até quando vos suportarei? Então ele alça a mão, acalma os ventos, a tempestade, faz parar de chover. E eles ficam maravilhados. Quem é esse que controla até a natureza? Os ensinos de Jesus são ricos de símbolo. O mar é a vida. O barco é a nossa transição fisiológica. Se os ventos estão soprando, se as ondas estão a ponto de nos derrubar, é porque Jesus está adormecido dentro de nós. O conhecemos, mas permitimos que ele dorme eternamente. Isto é, os valores que o Cristo representa em nós estão adormecidos. O que o Cristo representa? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Siga o que eu estou falando, o caminho, para vivenciar a verdade e, de fato, desfrutarás da vida verdadeira, que é a paz, a harmonia, a felicidade. Então, se esses valores estão adormecidos, estamos sem rumo, vivenciando a mentira, não estamos vivendo. Estamos vegetando, existindo, mas não tendo vida. É necessário despertar os valores. É por isso que estamos aqui nesta manhã, para que nós, em conjunto, despertemos o Cristo dentro de nós. E para encerrar, que já são 11h30, este é o horário, André, para terminar. Conta-se que, nas dificuldades da vida, precisamos de orar. Há pessoas que chegam aqui e dizem: finalmente encontrei Deus. Como se Deus estivesse perdido e a pessoa o achou. Deus sempre estava à nossa disposição, nós é que tapávamos os ouvidos. Então, a oração é exatamente para os momentos de desespero, para que possamos tomar a decisão correta. Dentro das tempestades, orar. E lembre-se que só se faz bons marinheiros através das tempestades. Não se faz bons marinheiros em mares calmos. Daí, a vida sempre nos apresentará dificuldades para nos treinar, nos habilitar.
E um grande maquinista numa cidade da Europa tinha esse costume. Antes de viajar, orava fervorosamente. E sem saber por que naquela noite deteu-se por mais tempo na oração. Havia centenas de passageiros. Havia um pouco de chuva no começo da viagem. À medida que ele saiu com o trem, a chuva foi engrossando. E depois de 2 horas e meia, ele notou braços abertos que estava sendo projetado na noite pela luz do trem. Teve compaixão, pensou que era alguém necessitado e foi freando o trem quase que bruscamente. Desceu e quando ele viu na distância, caminhou, era um morcego agonizante que, com os braços abertos caindo, parecia ser alguém. E quando ele pega o morcego para retirar da linha do trem, ele olha mais adiante e a ponte que o trem deveria passar tinha havido sido carregada pelo rio devido à enxurrada. Então ele joelha diante do morcego, este animal que é temido pelas pessoas que naquele momento foram um instrumento de Deus para salvar centenas de vidas, que também ali estavam agradecidas àquele animal. Então, durante as dificuldades que não são nada agradáveis, agradeça a Deus, porque está nos habilitando a voos mais altos em direção da paz. Muito obrigado pela atenção de vocês.